Fala, meus queridos, tudo bem com você? Aqui é o professor Bruno, professor de História, e vamos trabalhar agora a segunda semana do PET de 2021. PET volume 1, 2021, segunda semana de História. E vamos lá, vamos ver o que o PET está nos pedindo? Vou mostrar aqui para nós o PET, tá? E aí vocês vão ver o que o PET está nos pedindo aí na página 68, pessoal. Página 68, a semana 2. Nessa semana 2, a unidade temática trabalhada, né, são povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. O objeto de conhecimento que a gente vai tratar hoje, o que a gente vai conversar hoje? Sobre cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças, sejam elas, né, sociais, culturais e históricas. E quais os conteúdos nós vamos trabalhar? O conceito de cidadania e o conceito de respeito a essas diferenças, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como essa temática poderá ser trabalhada por nós essa semana? Eu trouxe para vocês esse material. Material que fala sobre diversidade cultural, o respeito às diferenças. Bom, pessoal, o nome já ajuda a entender. Diversidade nos traz a ideia de algo que é múltiplo, diverso, algo que não é único, algo que é, pelo contrário, plural, né? Sofre uma variedade de transformações. E quando a gente fala de diversidade cultural, é ainda mais profundo, né? Porque cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. Tudo que o ser humano faz, como se veste, o que escuta, o que lê, o seu idioma, né? O que come, no que acredita, tudo isso é cultura. E cada ser humano é detentor de uma cultura. Ele nasce inserido no meio de uma cultura e também tem o poder de transformar a cultura, certo? Porque cultura são tudo é resultado de tudo aquilo que o ser humano faz. Tudo que o ser humano faz é cultura. Então, como nós somos diferentes, cada um de nós é único, constituindo então uma comunidade global de pessoas diferentes, as nossas culturas certamente são muito diferentes. Então é importante a gente entender que não é uma utopia, uma ilusão, é uma realidade. A diversidade cultural é uma realidade. O mundo é diversificado em suas culturas, tá certo? E aí a gente vai discutir o que é essa diversidade, não é? O que é essa diversidade? Olha só o que o material nos faz perceber aqui. Cada grupo de pessoas possui características culturais particulares, ou seja, um grupo possui aqueles hábitos, aquela cultura. E aí olha o esquema, olha o nosso diagrama. A cultura de um povo, ela é constituída de quê? Olha só, a setinha aponta para o outro quadro. Ela é constituída de hábitos, religiões, linguagens, organização familiar, política, dança, música, culinária e uma variedade muito grande de elementos que constituem a cultura de um povo. E às vezes, esses elementos da cultura de um povo são semelhantes a de outro e às vezes são diferentes, certo? Por isso mesmo, é necessário que a gente tenha um tempo para estudar a história e conhecer um pouco melhor a realidade de cada povo, a cultura de cada povo. Na história, a gente costuma falar que não existem regras. Não é como na matemática em que existe uma regra e cada regra tem sua exceção. Na história, eu costumo dizer para os meus alunos que tudo é exceção. Não existe dois fenômenos iguais na história. Um exemplo.
O processo de independência do Brasil é um processo. O processo de independência dos Estados Unidos é outro processo. Tem coisas semelhantes, mas tem coisas diferentes. O que faz cada evento, cada povo, cada tribo, cada comunidade ser única. Por mais que existam as semelhanças, não existe nesse sentido a ideia de que todos os eventos são iguais. Toda independência é igual, certo? O que eu estou tentando dizer para vocês com isso? Nós temos a necessidade de compreender como é a cultura de cada povo, como é a realidade de cada povo, antes da gente começar a ter a postura de julgar, né? E acreditar que existe uma melhor do que a outra. Não existe isso. O que existe é a percepção de que elas são diferentes, por mais que às vezes haja semelhanças entre elas, na totalidade dos casos, as culturas são diferentes. Cada povo tem seus hábitos, sua religião, suas linguagens, sua organização familiar, política, dança, música, culinária, muito diferente umas das outras. Quer ver um grande exemplo disso? Dentro do nosso próprio país, Brasil, o povo mineiro tem um sotaque, tem uma linguagem, um dialeto, com falas, com termos, né, próprios de Minas Gerais. Né? Quem é mineiro entende, mas o Nordeste tem outro, com sotaque, com dialetos, com elementos da fala cotidiana muito diferentes da nossa. E o gaúcho lá do sul do país tem outro. Então o que a gente percebe? Nós estamos no mesmo país, mas cada região desse país tem uma cultura na linguagem, no dialeto, na forma de se comunicar, que é diferente. Não é verdade? Hábitos diferentes, festas e tradições locais diferentes. Apesar de sermos o mesmo povo, semelhante na nossa história, no nosso idioma, que é o português, mesmo sendo Brasil, nós temos o que a gente chama de culturas regionais. Culturas que são específicas de cada região do país. Então perceba a importância de compreender a diversidade. E se essa diversidade existe dentro de uma mesma região, que dirá desse mundo imenso que a gente vive? É ainda mais diverso, é ainda mais plural, certo? Esse é o elemento importante para se compreender a cultura e a diversidade de um povo. Existe uma pluralidade, uma variedade muito grande de culturas e de povos, e isso é importante da gente compreender. Às vezes nós ficamos muito fechados no nosso ambiente e a gente acha que tudo que existe é aquilo que a gente conhece. E a verdade é que existe muito mais coisas nesse mundo que a gente não conhece, né? E por quê? Por que a gente fala tanto hoje dessa pluralidade? E por que essa pluralidade, essa variedade, essa diversidade é cada vez mais aprofundada, compreendida e percebida? Isso se dá, você vai precisar depois também desse conceito na geografia, tá bom? Isso se dá a partir de um processo que nós chamamos de globalização. É um processo que, por tradição, a gente costuma dizer que ele inicia-se lá no século XV, com um fenômeno que nós chamamos de grandes navegações, ou a expansão marítima, quando as nações europeias se lançaram ao mar e começaram a desbravar esse mar, conhecer novos continentes, como é o caso da América. Ali teria dado início a esse processo de globalização, que, em resumo e definindo esse conceito, seria o que nós podemos chamar de uma integração, ou seja, de uma aproximação política,
econômica e cultural em escala mundial. Ou seja, o mundo cada vez mais conectado entre si, conectado politicamente, conectado economicamente e conectado também culturalmente, né? As culturas se difundindo, as ideias circulando, os produtos, as pessoas, o comércio se desenvolvendo de maneira e de escala cada vez mais global, né? Recentemente, nós tivemos um episódio que assustou um pouco a comunidade global. Um navio ficou encalhado em um canal marítimo, entre a África e a Ásia, certo? Impedindo a passagem de outros navios para o comércio global. E o mundo ficou preocupado. Por quê? Uma crise econômica em um país vira uma crise mundial, se não for controlada. Olha o que nós estamos vivendo agora, um dos grandes efeitos da globalização, de um mundo cada vez mais conectado. Um vírus que se desenvolveu na China, mas que já se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. E hoje é uma pandemia global. Por que será que isso acontece? Por causa da globalização. Cada vez mais os meios de comunicação, os meios de transporte, as transações econômicas, a circulação de pessoas está interligada entre os países do mundo. Há alguns séculos atrás, sair do seu local de nascimento e viajar a longa distância eram eventos raros. Mas a partir do século XV, isso começa a ficar cada vez mais comum. E hoje o que nós temos? Hoje é possível você sair do seu país, da sua cidade, e estar em qualquer parte do mundo em questão de horas. Não é verdade? Isso proporciona o contato das civilizações e, consequentemente, o contato das culturas que existem pelo mundo, certo? Então a gente tem que abrir essa visão e compreender que o mundo é diverso, que o mundo é constituído de vários povos, várias culturas, e cada cultura possui as suas particularidades, as suas singularidades, tá certo? E aí a gente fala isso para a gente tomar cuidado com esse elemento aí, etnocentrismo. A palavra etno vem de etnia, que quer dizer povo, cultura, certo? Centrismo vem dizer centro. Se eu digo etnocentrismo, eu estou me referindo a uma cultura, a um povo que está no centro. E se ele está no centro, significa que ele é o mais importante. E isso é o grande problema. Etnocentrismo é um preconceito cultural. É quando alguém considera que a sua cultura está no centro das outras. E de que a sua cultura, a sua forma de viver, os seus hábitos, o seu idioma, a sua culinária, a gastronomia, as suas leis, as suas regras, que a sua religião, que a cor da sua pele, que tudo isso que caracteriza a cultura daquele grupo ou daquela pessoa seja superior, melhor do que a dos outros. Então esse é o problema do etnocentrismo. É quando a sua cultura está no centro, ou melhor, quando alguém acha que a cultura está no centro. Porque ele passa a julgar a cultura do outro como sendo inferior, pior. E a gente não pode entender as coisas como melhor ou pior. Nós entendemos as coisas como sendo diferentes. Quando a pessoa que vive numa cidade julga que viver na cidade é melhor do que viver no campo, aquilo é uma opinião dela.
Você já conversou com a pessoa do campo para saber se ela tem essa mesma ideia? Para ela, às vezes, é o contrário, né? Viver no campo, para ela, é melhor do que viver na cidade. E nós não queremos discutir o que é melhor ou pior. Nós queremos apenas entender e deixar claro que são formas de vida diferentes. Quem vive na cidade tem problemas e benefícios tais. E quem vive no campo tem problemas e benefícios tais. Então, existe uma realidade específica de cada lugar, com seus pontos positivos, seus pontos negativos, com os seus benefícios e as suas dificuldades. Mas a gente não está falando entre ser melhor ou pior. E a gente não julga a partir da nossa. Ah, eu vivo na cidade e porque eu vivo na cidade eu vou achar que todo mundo que vive no campo vive numa situação inferior. Nem sempre. Então, esse é um erro. Quando a gente acha que nossa cultura é superior à dos outros. Quando a gente acha que nossa religião é melhor do que a dos outros. Ah, eu sou cristão. O cristianismo é melhor do que o judaísmo, por exemplo. Ou o judaísmo é melhor que o cristianismo. Ou o cristianismo é melhor que o ateísmo. Ou o ateísmo é melhor que o cristianismo. Não tem isso de melhor. Não existe essa comparação. Cada um tem uma forma de pensar, certo? Cada grupo acredita em algo. Não que isso seja pouco. Você pode e deve continuar acreditando naquilo que você recebeu e é parte da sua tradição cultural. As tradições devem ser preservadas, mas isso não nos dá o direito de nos colocar em patamar superior aos outros. Tá certo? Essa é a principal observação. Porque a gente cai no risco de cometer preconceitos, de cometer intolerâncias, radicalismo, violência. E esse é um problema grave. Se eu acho que a cor da pele branca é superior à cor da pele negra, eu vou ser um racista e vou justificar a escravidão. Ou se eu acho que o sulista, né, ele é superior ao nordestino, eu vou justificar um preconceito regional, porque não existe essa superioridade, certo? Então a gente tem que começar a entender as coisas de um modo mais abrangente e plural, e não de um modo centralizado na nossa própria cultura. A gente tem que olhar para fora e não ficar apenas olhando para dentro. A nossa cultura não é o centro do universo. A nossa cultura não é a principal de todas e a melhor de todas. A nossa forma de viver é uma entre várias outras possibilidades de formas de vida. É isso que a gente tem que entender. Professor, com isso, o senhor está querendo dizer que eu não posso achar a minha cultura importante? Que eu não posso gostar da minha cultura e do meu modo de vida? Pelo contrário, valorizar a sua própria cultura é muito importante. E você deve sim valorizá-la. Mas isso não é invalidar a cultura do outro. Eu sou mineiro, eu amo a cultura mineira, eu amo a culinária mineira. A gastronomia mineira é maravilhosa. Eu sou apaixonado por ela. Mas isso não me dá o direito de dizer que a culinária nordestina não é boa. Não me dá o direito de dizer que a culinária do norte, amazônica, que a cultura gastronômica da Amazônia é pior e que a melhor de todas é a minha. Isso não me dá esse direito. Eu posso continuar amando, respeitando a minha cultura e seguindo com ela, sem querer invalidar, diminuir, menosprezar e acabar com a cultura do outro. Esse é o ponto central do etnocentrismo. Eu não posso colocar a minha cultura no centro de tudo. Existem outras possibilidades, tá certo? Se a gente começar a entender isso,
nós vamos promover uma cultura de tolerância, que é o que a gente quer. É o oposto do que o etnocentrismo produz, que é a intolerância, a violência, a agressão, o confronto, o conflito. Tá certo? Nós queremos promover o respeito, tanto para com a minha cultura, para que os outros respeitem ela, como da minha cultura para com os outros, para que eu respeite os demais, para que eu respeite a cor da pele do outro, para que eu respeite a religião do outro, para que eu respeite a opção sexual do outro, a opção de gênero do outro, e que a minha opção também seja respeitada. Tá certo? Essa é a grande questão. E aí nós vamos para a compreensão do que é a cidadania, né? O exercício dessa cidadania. Por quê? Professor, o que é cidadania? O que é ser cidadão? O cidadão é o indivíduo que vive numa sociedade como um participante dela. Como assim, professor? Ora, você está inserido naquela sociedade. Você é um cidadão brasileiro porque você nasceu no Brasil, ou mesmo que não tenha nascido, mas se naturalizou, né? Mas na grande maioria você nasceu no Brasil, vive no Brasil como alguém que participa da sociedade brasileira. Ah, professor, como é que eu sei que eu participo da sociedade brasileira? Primeira coisa, você é munido, ou seja, você possui direitos e deveres. Tá aí a importância do documento, né, gente? O que é o documento? O documento é uma prova, é um papel, é verdade, mas é uma prova de que você é cidadão. Quando você tem a sua certidão de nascimento, a sua carteira de identidade, o seu CPF, aquilo é uma prova de que você é um cidadão. E se você é um cidadão desta sociedade, você possui direitos. Você pode reclamar e reivindicar os seus direitos, porque você é um cidadão. Você tem documentos que provam que você é um cidadão. Quais direitos, professor? Por exemplo, saúde pública, educação pública, segurança pública, propriedade, liberdade, voto, dentro da forma da lei. Então você tem esses direitos que a lei lhe garante, desde que você seja um cidadão. Tá vendo a importância dos documentos, gente? Ter documentos é importante porque eles nos provam, eles nos dão a garantia de que nós estamos vivendo em uma sociedade como cidadãos. Portanto, nós temos direitos. Mas todo o exercício da cidadania, ou seja, todo mundo que vive em sociedade, não possui apenas direitos. Nós também possuímos deveres, que as leis determinam como sendo os nossos deveres. Alguns exemplos. O cumprimento das leis. Nós somos obrigados a cumprir a lei, é o nosso dever. Fazer com que a lei seja cumprida. Nós também temos um dever estabelecido pela lei. Qual? O respeito aos demais indivíduos. Então percebam, respeitar os outros não é apenas um gesto de caridade, de bondade da sua parte. É também um dever legal. Todos os indivíduos precisam respeitar os outros como parte de cumprir a lei. Temos outros deveres, como os impostos, somos obrigados a pagar impostos, e também o voto. Ora, professor, mas o voto não está ali como direito? Nós não temos o direito de voto? Sim, mas no nosso país o voto é tanto um direito, nós temos o direito de votar a partir dos 16 anos de idade, né? Como temos o dever de votar. O voto é obrigatório a partir dos 18 anos de idade. Então, esse é o exercício da cidadania. Quando nós usufruímos dos nossos direitos, mas também cumprimos com os nossos deveres. Tá certo, pessoal?
Então é isso. Essa era a nossa aula dessa semana. Com ela, vocês já estão sabendo aí o que é a cidadania, o respeito às diferenças da sociedade, às culturas, aos direitos de cada indivíduo de poder ter sua própria cultura e sua própria forma de vida, né? Aqui na página 68, nós ainda temos um esqueminha, né, um mapa conceitual, para vocês poderem aí ver o que são essa diversidade cultural, esses direitos, essa prática, né, do etnocentrismo, como é problemática, em qual contexto ela surge, da globalização, certo? E mais embaixo, você tem a noção de cidadania, né? O cidadão é quem tem direitos e deveres e que respeita a cidadania e a pluralidade dos outros, né? Então você percebe aí um esqueminha também com relação à cidadania. Depois, vocês já estão aptos a fazerem a atividade da semana 2, tá certo? Essas atividades são de resposta pessoal, então são atividades bem fáceis de fazer, tá bom? As questões 1, 2 e 3 nas páginas 69 e 70, tá bom, galerinha? Então, olha só, um beijo para vocês, até mais, fiquem com Deus, se cuidem e na próxima semana nós teremos a continuação com outro tema, tá certo? Tchau, tchau e até breve, se Deus quiser.